Bom dia, são 9 horas e esse é o Justiça Agora. Está começando nesse momento no Conselho Nacional de Justiça aqui em Brasília, a audiência pública que debate o tema Justiça e Saúde. Com a palavra a presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Conselho ouvir toda a sociedade como esta está se fazendo, adotando um pouco o modelo que temos, de alguma forma, formulado no Supremo Tribunal Federal, vinculada sempre a temas que tenham repercussão. O Conselho Nacional de Justiça tem entre as suas competências definir políticas públicas, adotar programas e instrumentos para o cumprimento de metas a serem adotadas pelo Poder Judiciário brasileiro. E um dos temas de maior impacto hoje na sociedade, para os cidadãos e com a atuação do Poder Judiciário é exatamente a questão relativa à saúde. Temos norma constitucional que tratam do tema, temos políticas públicas fixadas em lei e pelo Poder Executivo, mas temos um acervo de demandas judiciais significativa. No curso de 2017, recebi mais de 20 audiências, entidades públicas e privadas que me pediam para que os juízes tivessem atenção, quer porque há decisões judiciais liminares que pendem durante um tempo e não se chega ao julgamento para que, se for o caso, se consolide alguma jurisprudência sobre determinados temas, quer porque os temas relativos à saúde que são judicializados são inúmeros e não há ainda uma solução definitiva, quer porque, em face do princípio da reserva do possível, governos acabam afirmando que não podem atender plenamente o que é determinado, e o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o núcleo do direito contemporâneo, do constitucionalismo contemporâneo, e dos cuidados do Estado em qualquer lugar do mundo, mas principalmente considerando o princípio da necessidade de prestação jurisdicional eficiente, o juiz determina o que é necessário para cada caso, e por isso nós temos o que poderia ser considerado um paradoxo, pelo menos aparente, entre o mínimo existencial, que garante a dignidade da pessoa humana e que faz constar, portanto, o acesso à justiça e a necessidade de atendimento da demanda, e, de outro lado, uma questão de recursos econômicos financeiros que faz com que haja o questionamento permanente, a adoção de recursos que se sucedem e não deixam terminar as demandas judiciais. Por outro lado, recebi também grupos que são portadores de doenças, que não têm ainda o registro e a incorporação no sistema SUS, ou sequer o reconhecimento pela Anvisa, e, por isso mesmo, aquele que pede a prestação jurisdicional se vê diante de questão nova oferecida ao Poder Judiciário. E é preciso, portanto, que nós escutemos todos para que a gente cada vez mais refine tanto os instrumentos postos à disposição do cidadão para o acesso à jurisdição eficiente, eficaz e rápida, e principalmente para que dote a sociedade da certeza de que a definição de políticas públicas por esse Conselho Nacional de Justiça se fará ouvindo não apenas o juiz, mas ouvindo principalmente quem é o interessado na jurisdição, que é aquele que demanda, que precisa da jurisdição. Nós já adotamos uma série de providências neste último ano, com a implantação dos núcleos nos tribunais de justiça, oferecendo, portanto, aos juízes a possibilidade de ter acesso aos dados necessários para a sua decisão, com a comprovação da medicina de evidências, que podem, então, de alguma forma, sedimentar, fundamentar o que o juiz precisa saber para decidir e que é técnico. O conselheiro Arnaldo Rossepian se integrou inteiramente a este debate e, principalmente, a esta definição de providências. Assinamos um acordo de cooperação técnica com o Hospital Sírio-Libanês para a criação de uma plataforma disponibilizada aos juízes para que, então,
todos os tribunais tenham médicos que possam oferecer notas, laudos, estudos que sirvam de base para os juízes decidirem de maneira coerente com o que já se tem disponibilizado de conhecimento sobre cada tema que é demandado, mas a justiça é um fazer constante, e por isso o Conselho Nacional de Justiça abre agora esse espaço para que, ouvindo todos, com as suas dificuldades, com os embaraços que são postos e até com proposições que acham viáveis, nós possamos cada vez mais aperfeiçoar, aprimorar os critérios e as ferramentas necessárias para que a gente tenha uma jurisdição mais, como eu disse, adequada e coerente com o que o cidadão precisa e espera do magistrado brasileiro. Eu agradeço muito aos que se apresentaram para se expor suas ideias, seus conceitos, o que entendeu como sendo necessário ser de conhecimento do Conselho Nacional de Justiça e do Brasil de uma forma geral, porque esta audiência está sendo gravada, será disponibilizada para todos os conselheiros, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que já realizou audiências públicas sobre as questões de saúde que estavam pendentes de julgamentos naquela instância judicial. Como eu disse, a instância do Conselho Nacional de Justiça é de definição de políticas públicas para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional como um todo e para a melhoria das condições de atuação do juiz. E é exatamente com essa finalidade que realizamos essa audiência. Foram 90 inscritos, habilitamos 30, segundo os critérios que foram definidos, mas chegamos à conclusão que não era suficiente o que fizemos nesta primeira audiência. Por isso, já anuncio que haverá continuidade, no mês de fevereiro, possivelmente, de uma segunda audiência para aqueles 60 entes, órgãos que se apresentaram e que não tiveram oportunidade, porque seria inviável, num único dia, fazermos com que todos pudessem ser ouvidos de maneira adequada e por um tempo suficiente para que suas ideias fossem expostas de forma mais completa, mais inteira. Eu agradeço, como disse, mais uma vez, e tudo que está exposto aqui ficará documentado para a definição do que o Conselho Nacional de Justiça entenda como necessário, tanto para o aperfeiçoamento dos juízes, quanto para o conhecimento desse Conselho para a definição das metas dos próximos períodos a serem implementados em termos de programas e definição de políticas, e ainda haverá, como eu disse, a divulgação de uma nova data para ouvirmos aqueles que não tiveram oportunidade pelo grande número que afluiu a este nosso convite. Sou grata a todos que aqui se apresentam. Eu gostaria muito de ficar e dirigir esses trabalhos durante o dia de hoje, mas espero que entendam que não é exatamente um período fácil para que eu pudesse disponibilizar como gostaria de estar aqui com os senhores durante toda essa jornada. Tenho certeza que ela será muito exitosa, terei acesso a tudo, como todos os ministros do Supremo e conselheiros desse Conselho Nacional de Justiça, pela gravação que será feita e distribuída e que também ficará disponibilizada no site do Conselho Nacional de Justiça, pela Coordenadoria de Documentação, para que todos possam ter acesso a tudo que foi explicitado aqui. Do que se concluir em termos de apresentações, nós certamente iremos refletir, condensar esse conhecimento que é trazido aqui, as informações, as proposições e até mesmo os registros de denúncias feitas, como tenho tido em audiências, para que desta colheita nós tenhamos, então, um novo fruto que possa melhorar a nossa atividade de juízes, cujo único objetivo é fazer com que a jurisdição seja prestada de maneira eficaz e, principalmente, coerente com o que se tem, tanto no sistema jurídico quanto na demanda social. Agradeço mais uma vez a presença, especialmente dos conselheiros, e peço ao conselheiro Arnaldo Rossepian que assuma a direção dos trabalhos, uma vez que terei de me ausentar
com as desculpas de todos os presentes e com os meus agradecimentos e cumprimentos por este atendimento tão rápido ao nosso convite para que pudessem colaborar com o Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada a todos. Um bom dia, bom trabalho. Você ouviu a presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela fez a abertura da audiência pública sobre a saúde na justiça. São 33 entidades que vão discutir agora, com a sociedade brasileira, a forma mais plural possível para a prestação jurisdicional em ações relativas à saúde, incluindo a plataforma digital eNatJus, desenvolvida pelo Conselho para oferecer fundamentos científicos para auxiliar magistrados de todo o Brasil nas decisões na área da saúde. A cobertura completa dessa audiência você acompanha nos nossos telejornais. Continue conosco aqui, na TV Justiça. Olá, amigos da TV Justiça. Vamos direto ao plenário do Conselho Nacional de Justiça, onde está acontecendo agora a audiência pública relativa a ações jurisdicionais na área de saúde. 33 entidades serão ouvidas e você vai acompanhar ao vivo a partir de agora aqui, na TV Justiça. A atividade de saúde no Brasil, que tem como princípio básico permitir que as pessoas possam viver mais e melhor. A polêmica desse debate não é de hoje. A polêmica desse debate acompanha a história do Brasil a respeito do acesso à tecnologia, o acesso à saúde, e sempre esteve vinculado às questões mais agudas da vida política nacional. Foi assim, com o advento da família real, que se instalou aqui, do ponto de vista de manejar as tecnologias, a primeira Faculdade de Medicina em Salvador. Foi assim também no período regencial, período muito turbulento da vida nacional, que em Ouro Preto se abriu a primeira faculdade de farmácia do Brasil, justamente para trabalhar as questões de tecnologia. E justamente, em momentos conturbados, esse tema volta à baila e ser questão de debate nacional, seja no momento regencial, ou seja em outros momentos da vida nacional. A discussão a respeito da tecnologia da saúde sempre esteve presente. Nós temos a leitura de que o Brasil construiu uma mudança a partir da Constituição de 88, mudando o que vinha se constituindo como saúde, como o comprar saúde, a saúde na lógica do seguro, e mudamos essa característica que se desenhava como um sistema onde o Estado era financiador, o setor privado nacional prestador e o setor privado internacional produtor de insumos. A 8ª conferência trouxe uma importante mudança. A gestão participativa trouxe uma importante mudança que foi emplacada na Constituição. Só que a Constituição de 88 trouxe para além da questão do direito à saúde, trouxe outras questões que nós afirmamos e reafirmamos defender, como um dos seus princípios fundamentais, que todo poder emana do povo, a dignidade da pessoa humana, a promoção do bem de todos, os direitos e garantias, o direito à vida, os direitos sociais como a saúde e a educação. Também juramos e defendemos os princípios da ordem econômica, da valorização do trabalho, da livre iniciativa, da existência digna, da justiça social, da ordem social, onde tem o primado do trabalho, o bem-estar, a justiça social, da seguridade social, onde há a saúde, a previdência e a assistência social como direito, e o caráter democrático da gestão e da participação da sociedade nesses processos. Também contratamos na Constituição, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, da mobilização, o entendimento de que saúde é direito de todos e tem como função atuar na promoção, na proteção e recuperação. Toda a saúde de todos os cidadãos. É isso que nós escrevemos na Constituição e juramos defender. Da mesma forma, a saúde é de relevância pública. E as ações de serviços de saúde, o Estado tem a responsabilidade de regular, fiscalizar e controlar e executar tudo o que se refere à saúde de todos. Não temos dúvida também que está na Constituição as diretrizes desse sistema, onde que diz que é uma rede, é um sistema único, descentralizado, e a integralidade também é um princípio que lá está inscrito, além de possibilitar a participação da iniciativa privada e também a responsabilidade do Estado não só de controlar, como também intervir e fazer saúde, como está escrito no artigo 200. Portanto, desenhamos no nosso ordenamento as diretrizes e princípios desse sistema, tanto técnicos quanto assistenciais, no qual a gente precisa desenvolvê-los. E no que diz respeito ao tema ora aqui debatido, o controle social, a democracia participativa também deu uma importante contribuição
quando em 2004, 2003, mobilizou a sociedade brasileira para discutir a respeito da integralidade e do direito da população a acesso a insumos e tecnologia. Aprovou o Conselho Nacional de Saúde a Resolução 338, que instituiu a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, trazendo como principal contribuição que o acesso a tecnologias compõe o direito do povo brasileiro à saúde, está escrito também na Constituição e nos outros instrumentos legais. Houve consequências concretas a partir dessa data, dessa orientação e dessa contratação, seja no Executivo, com uma ampliação importante e considerável dos investimentos na assistência farmacêutica e nos medicamentos, seja no Legislativo, com a contratação 10 anos depois das leis que regem a assistência farmacêutica, onde tem o princípio da assistência integral, o princípio da promoção, proteção e recuperação e ainda a responsabilidade do poder público em garantir a assistência farmacêutica. Também, como é objeto desse debate, grandes impactos no judiciário com a ampliação que, por alguns, há um olhar negativo, mas nada traz em si apenas os aspectos negativos. Também entendemos que a construção na sociedade de que é direito do povo brasileiro o direito ao acesso à integralidade da atenção, inclusive nos insumos para garantir essa saúde, também teve grande impacto no judiciário. No entanto, a leitura que fizemos no Conselho Nacional de Saúde, que uma das principais responsabilidades do problema, ora aqui debruçado, é o problema do subfinanciamento que leva à judicialização. A maneira como o Estado brasileiro foi incumbida de assegurar direito à saúde pressupõe organicamente um sistema único, orientado pelas diretrizes da universalidade, integralidade e descentralização. E o custeio deve ser fixado em bases minimamente proporcionais em face ao volume de receitas governamentais. Diante do subfinanciamento, a judicialização representa um atendimento pontual de demandas que não retroalimenta o planejamento, tampouco corrige os erros de execução orçamentária da gestão do SUS. Assim, o enfrentamento do tópico e posterior dos sintomas, sem correção das causas do mal-estar, acaba por agravar a avaliação ampla acerca do mau funcionamento da política pública de saúde em todo o país. A insuficiência do financiamento público no Brasil para a garantia da efetividade do direito à saúde convive com a perversa equação em que os estados, em especial os municípios, os primeiros a responder pelo custeio das demandas sociais, cada vez mais judicializados, enquanto a União contribui proporcionalmente cada vez menos, a despeito de haver aumentado paulatinamente sua base de arrecadação. Ainda, se formos comparar o Brasil com os demais países do mundo, com sistemas próximos ao do Brasil, nós estamos bastante distante, sequer de chegar a 1/3, 1/4, certo, do que aplicam os países com os mesmos sistemas do Brasil. No entanto, houve amplas mobilizações da sociedade brasileira para enfrentar esse problema, que se materializou em duas importantes iniciativas para tentar, pelo menos, com os 10% da receita corrente bruta, ser possível restaurar o financiamento do SUS, tanto para priorizar a atenção básica como ordenadora do cuidado na rede de atenção para a saúde, quanto por meio da revisão dos critérios de rateio de recursos dos estados e municípios, conforme apresenta a Lei Complementar 141, que foi o Saúde Mais 10 e a PEC 01. Tive a oportunidade de ser o coordenador do Saúde Mais 10 e entregar ao Congresso Nacional mais de 1.800.000 assinaturas para garantir o financiamento do Sistema Único de Saúde. Insistimos na sequência com a PEC 01, que também buscava atender esse subfinanciamento, enfrentar esse subfinanciamento, mas infelizmente o que ocorreu foi ao contrário. Por quê? Porque a importância de enfrentar esse problema do subfinanciamento, porque não há sistema mais eficiente no mundo que consiga fazer com esses dados que podem ser atualizados, mas é essa proporção com a eficiência do Sistema Único de Saúde. Com R$ 2,91, a gente conseguiu, em 2014, produzir mais de 1,6 bilhão de procedimentos clínicos. Nós conseguimos produzir mais de 13 milhões de procedimentos de tratamento de oncologia. E assim, números absolutamente gigantescos, com
esse volume de recursos, o que comprova a eficiência, além das internações que foi possível fazer, que sistema nenhum do mundo consegue esse grau de eficiência. Mas, no entanto, é espantoso a diminuição gradual da participação do financiamento do SUS da União e a ampliação da participação dos estados e municípios, o que tem asfixiado e demandado cada vez mais a judicialização. A União Federal tem mantido os mesmos percentuais em relação ao PIB ao longo dos anos, enquanto municípios e estados têm ampliado significativamente a sua contribuição. E com o advento da emenda constitucional 95, o cenário torna-se cada vez mais desolador, porque se nós formos aplicar retrospectivamente, se fosse aplicada a emenda em 2002, até 2015 nós teríamos uma retirada de aproximadamente 134 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde. Agora, se nós formos olhar prospectivamente e com as regras atuais, os recursos das despesas discricionárias das outras despesas serão pressionadas porque tem obrigações legais com o advento do teto que não podem ser alteradas mesmo com o teto. E veja que é um dado do Bradesco. Encaminhar a questão da judicialização da saúde passa necessariamente pelo enfrentamento do processo do subfinanciamento do SUS e, nesse momento, pela revisão da EC 95. A revisão da EC 95 é uma medida imediata para não inviabilizar o cumprimento do preceito constitucional que saúde é direito de todos. Dessa forma, também seria possível promover a revisão da EC 95 para que, pelo menos, pudesse garantir duas coisas: irredutibilidade dos gastos públicos da saúde em termos reais e aumento desses gastos de forma proporcional. Os subprodutos do subfinanciamento. Há subprodutos do subfinanciamento e que nós entendemos que acabam indo na direção da desestruturação do Sistema Único de Saúde, como é o caso já apresentado em resoluções do Conselho Nacional de Saúde, a nova Política Nacional de Atenção Básica, que tende a reduzir o papel das equipes da saúde da família, a flexibilização dos repasses de recursos federais fundo a fundo, com a extinção dos blocos e apenas duas formas, custeio e capital, a redução do programa Farmácia Popular, a proposta dos planos acessíveis ou populares, com a manifestação explícita de aumentar o financiamento privado de saúde, que atualmente no Brasil representa cerca de 55% do total. Estamos nos mobilizando. Nesse sentido, estamos mobilizando a sociedade brasileira para apresentar a injustiça que é com o povo brasileiro, a emenda constitucional 95. Queremos apresentar milhões de amigos da causa, amigos da corte, das ações diretas de inconstitucionalidade da emenda 95. Mas não só. Estamos mobilizando a sociedade brasileira com o princípio da gestão participativa para oferecer uma política nacional de proteção e promoção à saúde que, passado 30 anos, o Brasil não tem, e estaremos realizando a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. E também, por último, a nossa a nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde, que pretendemos até 2019 mobilizar o Brasil inteiro em diversas atividades e nos propor a discutir de forma articulada a questão do financiamento, da equidade, em processos temáticos que vão discutir as questões da pessoa com deficiência, a assistência farmacêutica, a ciência e tecnologia, a saúde bucal, a saúde do trabalhador e das trabalhadoras, a saúde mental, a saúde da população negra, os recursos humanos e relações do trabalho. Esse tem sido um pouco o esforço da gestão participativa de fazer com que a sociedade consiga, através da representação de sujeitos coletivos, apresentar uma contribuição para a garantia do direito à saúde. Obrigado. Eu agradeço ao Dr. Ronald dos Santos e queria noticiar aos senhores o seguinte: embora não conste no nosso edital a previsão para o uso do PowerPoint, na medida em que a ideia é difundir ao máximo o conhecimento que vai ser produzido aqui, e não obstante que todos juntarão os seus respectivos memoriais, se assim desejarem, mas, eventualmente, aqueles que tiverem em mãos um pendrive com o seu PowerPoint, enfim, com algo que queira exibir aqui nas telas, fica, portanto, então, franqueada essa possibilidade, embora não constasse no edital, porque nós entendíamos que, com a juntada do memorial, já era mais do que suficiente, mas
Quem tiver disponível, por favor, é só chamar a nossa assessoria que nós vamos providenciar a disponibilização das informações nas nossas telas. Passamos, então, para o segundo desta manhã, e nós vamos chamar, então, o Dr. Mauro Guimarães Junqueira. O Dr. Mauro Guimarães Junqueira é secretário municipal de saúde do município de Carmo de Minas e presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS. Dr. Mauro, seja bem-vindo. O senhor tem, portanto, 15 minutos. A palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o senhor conselheiro Arnaldo Rossepian, do Conselho Nacional de Justiça, que preside essa audiência pública, em nome de quem cumprimento a todos que dela participam. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, intitulado abreviadamente CONASEMS, é reconhecido pela Lei 8080 de 1990 como uma entidade representativa dos entes municipais, para tratar de matérias referentes à saúde, declarada de utilidade pública, de relevante função social, que tem por finalidade congregar as secretarias municipais de saúde e seus respectivos secretários para atuarem em prol do desenvolvimento da saúde pública. Esta audiência pública é a primeira convocada pelo Conselho Nacional de Justiça para tratar de tema da saúde, mais especificamente o acesso à saúde, às tecnologias e às políticas públicas, da qual o CONASEMS tem a honra de participar e por cuja realização parabeniza o CNJ. A temática para a qual nos foi facultada a palavra é acesso a serviços de saúde, da qual destacamos os tópicos acesso assistencial do SUS, a importância do acesso justo e equitativo e a multiplicação de demandas judiciais sobre a matéria e o princípio federativo e responsabilidade dos entes públicos. Antes de passarmos especificamente aos tópicos, importante que se diga que a judicialização da saúde ainda cresce exponencialmente nas 3 esferas de governo, mas que nos municípios o crescimento é expressivo, especialmente por ser o ente mais próximo e fácil de ser notificado, muitas vezes para fornecimento de procedimentos e medicamentos que não são de sua responsabilidade. Ainda nos municípios, considera que 70% dos municípios brasileiros possuem menos de 20 mil habitantes e 90% menos de 50 mil habitantes. Muitas dessas ações chegam a consumir uma expressiva parcela de seu orçamento, podendo trazer prejuízo no fornecimento de serviços de saúde planejados e que deveriam ser executados para toda a população. Mesmo esse cenário, os gestores municipais da saúde não fazem defesa do sentido de redução de direitos dos cidadãos ou de restrição da prestação jurisdicional. O que se almeja, na verdade, é evitar a concessão indiscriminada de demandas descabidas no sistema de saúde, às vezes cercadas de riscos e potencial nocividade para os usuários. Acreditamos, entretanto, que tanto o direito quanto o seu reconhecimento devem estar em consonância com as normas da boa prática que atendam aos critérios científicos conscientes, obedeçam ao padrão de segurança para os pacientes e observem o direito coletivo como um valor que deve ser geral, sobrepujar as demandas individuais. Nesse sentido, importante que se reforce que o CONASEMS não defende a limitação da ação do judiciário, reconhecendo que muitas vezes ela constitui um aliado na organização do sistema de saúde. Ao invés disso, conclama o Poder Judiciário a se unir em um movimento para o equilíbrio entre o direito e a ciência da saúde. Para tanto, entendemos como medidas primeiras que, inclusive, já estão em curso, que haja uma orientação vinculante do Poder Judiciário para que não sejam deferidas demandas relativas a procedimentos ou produtos experimentais, não validados para o uso clínico ou não aprovados pelo órgão de vigilância sanitária do Brasil, Anvisa, mesmo que aprovados pelos órgãos congêneres em outros países. Observância dos pareceres das Comissões Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, a CONITEC, criada pela Lei 12.401 de 2011, já que esta é um órgão regulador da introdução de novas tecnologias no SUS, destacando que a criação da comissão é uma das grandes conquistas do SUS e resultado do amadurecimento da discussão da judicialização da saúde
ocorrida após a realização da audiência pública número 4 pelo Supremo Tribunal Federal em 2009. O pleno funcionamento de comitês que reúnem atores do sistema de justiça e do sistema de saúde para os aproximar e propiciar o diálogo dos dois setores com vistas ao melhor tratamento das demandas de saúde que chegam ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, às defensorias públicas, comitês estes que nos últimos anos tiveram seu papel destacado e muito fortalecido pelo trabalho do Conselho Nacional de Justiça e seu Fórum de Saúde. Ao lado desses, o fortalecimento e pleno funcionamento das câmaras técnicas compostas por profissionais na área de saúde, conhecidas como NATs ou NATJUS, que possam elaborar notas técnicas com informações baseadas em evidências científicas para apoiar magistrados, promotores, defensores, quanto assim o desejarem, na análise de suas demandas de saúde. Experiência essa que recentemente recebeu importantíssimo aporte com o lançamento pelo CNJ da plataforma eNatJus, que consiste no Cadastro Nacional de Pareceres, Notas e Informações Técnicas, com vistas a ofertar ao magistrado fundamentos científicos para decidir em demandas da saúde. Fortalecimento do Sistema Nacional de Acompanhamento das Demandas Judiciais em Saúde, o S-Codes, estabelecido no Sistema Nacional da Comissão Tripartite, por meio de Resolução 20, de 27 de julho de 2017, após sessão pelo Sistema do Estado de São Paulo, o qual permitirá melhor conhecimento das informações referentes às demandas judiciais de saúde e um melhor acompanhamento, tanto do que é concedido judicialmente, quanto dos possíveis falhas na prestação de serviço de saúde. Feita essa contextualização, e agora entrando especificamente na temática que nos cabe abordar nessa audiência pública, qual seja o acesso assistencial do SUS, a importância do acesso justo e equitativo e a multiplicação das demandas judiciais sobre a matéria, princípio federativo e responsabilidade dos entes públicos, passo a abordar os seguintes tópicos. Acesso assistencial do SUS, a importância do acesso justo e equitativo em contexto de subfinanciamento da saúde. O direito à saúde e os limites da incorporação da tecnologia. O princípio federativo e a responsabilidade dos entes públicos. Sobre o primeiro ponto, o CONASEMS entende que a garantia do direito à saúde deve considerar direitos científicos consistentes e imprescindível segurança para os usuários e que a observância do direito coletivo como valor deve sobrepujar, em regra, demanda individuais, acesso justo e equitativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário e demais atores do sistema de justiça na solução de demandas da saúde não deve ferir os princípios do SUS no acesso universal e igualitário às ações e serviços, da integralidade e da equidade. O debate que trazemos hoje nessa audiência pública, conselheiro, e todas as discussões que têm se dado e ainda continuarão ocorrendo acerca da judicialização da saúde, não podem, em hipótese alguma, estar deslocado da premissa que o sistema de saúde tem recursos finitos e que não é possível que isso, em qualquer país do mundo, mesmo nos mais ricos, com sistemas de saúde mais robustos, oferecer acesso a toda e qualquer tecnologia de saúde disponível, ainda que essa possa trazer benefícios à saúde ou alívio da dor ou do sofrimento físico e psíquico de uma pessoa. Não podemos, por exemplo, deslocar essa situação do fato que o SUS é o sistema subfinanciamento esse que tem se agravado ao longo dos anos. Notório é o fato que a União, em detrimento de seu maior poder de arrecadação, tem nos últimos anos migrado a responsabilidade do financiamento da saúde para os demais entes da gestão do SUS. Desde 2000, há uma regra clara, estabelecida constitucionalmente para os estados e municípios destinem percentuais de 12% e 15% de suas receitas para a saúde. E, atualmente, juntos, respondem por 58% do total de gastos públicos em saúde, aplicando percentuais bem acima do mínimo constitucional. A União, que no início dos anos 2000 era responsável por cerca de 60% do total das despesas em saúde, nos dias atuais responde por quantia próxima de 40%,
ficando 60% restante a cargo dos estados e municípios. A suplementação dos recursos necessários para a manutenção do sistema, apenas manutenção, sem considerar incrementos, incorporação de tecnologia e ampliação de acesso, está recaindo sobre os municípios e estados, que no ano de 2015 aplicaram, respectivamente, 25 bilhões os municípios e 6,4 bilhões os estados, acima do mínimo constitucional, a que estão obrigados, destacando que os municípios gastaram, em média, 23% de suas receitas em saúde, enquanto o mínimo exigido pela Constituição é de 15%. Quero destacar aqui que, no ano de 2015, os 25 bilhões dos municípios foi 100% do IPTU arrecadado nos 5.570 municípios. Adicione-se a esse cenário as recentes aprovações das emendas 86 e 95, ambas objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ADI 5595 e 5658, sendo que a ADI 5595 já houve decisão em medida cautelar do eminente ministro relator Ricardo Lewandowski, que suspende a eficácia dos dispositivos da emenda constitucional 86 por esse afrontarem o princípio da proibição do retrocesso social. Fato é que, sobretudo, com a aprovação da emenda 95 e a alteração da metodologia de cálculo mínimo obrigatório da União para a aplicação de ações e serviços públicos de saúde, estão estimadas perdas de centenas de bilhões de reais para os próximos 20 anos, nos quais vigorará o novo regime fiscal. Esse cenário irá agravar ainda mais a asfixia financeira que o SUS atravessa, uma vez que, além da diminuição real dos investimentos em saúde, com o aumento do investimento de outras áreas e o desemprego e a diminuição de renda dos trabalhadores, ainda mais pessoas recorrerão ao SUS. Isso já é uma realidade. Aliado a isso, nos próximos 20 anos, haverá um sensível envelhecimento da população brasileira, o que significa intensificação do uso de serviços de saúde e, em paralelo, desenvolvimento cada vez mais acelerado de novas tecnologias da saúde, as quais já são frequente objeto de demandas judiciais em saúde. A defesa de uma gestão eficiente requer o permanente combate de todas as formas de desperdício, com melhor uso de recursos públicos. No entanto, a melhoria da gestão pública não implica redução de gasto público. Contenção de gastos na saúde fatalmente reduz e interrompe serviços, significando sempre potencial aumento de risco de doenças e agravos, com reflexos desastrosos sobre a saúde das pessoas. Essa situação preocupa sobremaneira os gestores municipais de saúde. E esse cenário que vivenciamos já no momento atual, que não pode ser desconsiderado na discussão que estamos realizando hoje nessa audiência pública. Desse modo, o entendimento que a Constituição não impõe qualquer restrição ao direito fundamental à saúde, de modo que não cabe ao intérprete assim proceder. E o entendimento, após pontuado que não há recursos suficientes para ter demais políticas públicas de saúde, de que o direito fundamental à saúde deve ser prioritário, uma vez que garante o atendimento aos direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana, e uma posição descolada de uma análise sistêmica. É uma posição. Decidir o que será e o que não será ofertado por recursos públicos para os usuários do sistema de saúde é uma medida inafastável, independentemente da riqueza do país ou da forma com que o seu sistema de saúde está estruturado. Conforme descrevem Novas e Soares, ao longo das últimas 3 décadas, apresente a viabilidade da avaliação tecnológica em saúde, ATS, enquanto produção de conhecimento e política de saúde se disseminou na Europa, América do Norte, Austrália e, mais tardiamente, países em desenvolvimento. E sua participação nos processos de incorporação e utilização de tecnologias em saúde pode contribuir para a equidade e acesso aos serviços de saúde, maior eficiência na alocação de recursos, melhor efetividade e qualidade dos serviços, maior sustentabilidade financeira do sistema de saúde, que é o que todos nós aqui, defensores do SUS e dos direitos de seus usuários, buscamos. Os referidos autores apontam que as ATS
consolidou enquanto prática científica e tecnológica, atingiu o desenvolvimento metodológico, expansão de sua influência no meio científico e entre os gestores de saúde, embora sua implantação enquanto política de saúde ainda enfrenta dificuldades. A criação de organizações de agências de ATS tem sido a estratégia de institucionalização que busca enfrentar o desafio de torná-la uma política de saúde efetiva e, nesse contexto, se insere a nossa Conitec. Segundo eles, a principal razão para que os governos justifiquem a criação de ATS é a necessidade de haver uma instância especificamente voltada para informar os formuladores de políticas sobre a implicações do desenvolvimento, difusão de uso de tecnologias. Essas organizações estariam situadas na fronteira entre o domínio da pesquisa e a formulação de políticas para serem capazes de responder solicitações que exigem decisões mais informadas, transparentes, legítimas e permitam maior participação da sociedade. Acrescentam-se os resultados dos processos de ATS, muitas vezes podem representar conclusões impopulares para alguns setores, os tomadores de decisão, os gestores públicos, associações de especialidades médicas, os pacientes podem desconhecer alguns aspectos do processo de avaliação, incluindo a análise econômica, de modo que a incompreensão do processo decisório e das análises de custo-efetividade foi apontada como um dos fatores que mais provocam críticas e decisões. Assim, embora o processo de avaliação de tecnologia em saúde no Brasil, nos moldes acima citados, ainda seja bastante recente, não obstante o importantíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Conitec, o mesmo com tão pouco tempo de funcionamento, não podemos deixar de destacar que estamos no caminho certo. Necessidades de melhorias para aprimoramentos são inevitáveis. Fazem parte do processo e é para esse ponto que devemos caminhar. No entanto, não podemos perder de vista o caminho da avaliação da tecnologia da saúde e a sua finalidade, princípio que é de decidir, diante a existência de grande número de tecnologias em saúde disponível, e, por outro lado, da limitação de recursos financeiros à disposição, além da primordial necessidade de resguardar a segurança dos pacientes e que será, o que não será ofertado aos usuários pelo sistema público. Essa é uma decisão imprescindível. E que a quem caberá essa decisão é um dos pontos nevrálgicos do debate que estamos fazendo hoje aqui. Ao Poder Judiciário, no caso concreto, cabe tomar essa decisão, e aos demais atores do sistema de justiça, cabe pleitear qualquer demanda de saúde sem considerar esse arranjo complexo? As escolhas que são feitas hoje pelo Executivo com respaldo da Comissão Nacional são adequadas? Precisamos pensar em outros arranjos? Talvez precisamos mesmo aprofundar essa discussão e aprimorar a forma de como o nosso sistema faz hoje as suas escolhas. Dito de outra maneira, as decisões difíceis nas situações limites às quais não há prévia decisão do sistema pelo fornecimento de um determinado medicamento ou produto, são os magistrados que devem tomar essa decisão na solidão de seus gabinetes e têm sua possibilidade de avaliar a questão em perspectiva sistêmica. Deve ignorar a complexidade da questão a partir da premissa que é disponível para todos para todos e todos? Não deu. Obrigado. Muito obrigado, doutor Mauro. Eu vou chamar agora o senhor secretário de Estado da Saúde. Pois é, os depoimentos, as informações continuam sendo repassadas durante este processo de audiência pública sobre a saúde na Justiça, que está acontecendo no plenário do Conselho Nacional de Justiça, na sede do CNJ. São 33 entidades no total que falaram durante todo o dia, discutindo com a sociedade brasileira, de forma mais plural possível, como já foi apresentada na intenção da realização deste evento, a prestação jurisdicional em ações relativas à saúde. A audiência continua, as informações continuam sendo coletadas e a cobertura completa você vai acompanhar nos nossos telejornais. Continue conosco, portanto, aqui na programação normal da TV Justiça.